Diz o dito popular que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas somente no Maranhão, 5 pessoas morreram nos últimos dias em consequência de descargas elétricas. Os episódios chamaram a atenção para o fato de o fenômeno ser muito frequente no Brasil. Na tarde da última sexta-feira, 2 pessoas que estavam em uma embarcação próxima ao espigão costeiro foram atingidas por uma descarga elétrica de um raio. Ainda em abril, 5 pessoas morreram no Maranhão em consequências de raios e o que chama mais atenção é que a maioria delas estava em casa e não em campo aberto. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 2000 e 2014, 1.790 pessoas morreram vítimas do fenômeno, no qual o Brasil é líder mundial. O Brasil é um país tropical. Imagine nós que estamos bem na linha do Equador, onde as nossas chuvas são puramente convectivas. Elas se formam através do alto índice de umidade e a propagação deste calor, ou seja, através da convecção você tem facilidade de formação dessas nuvens, e são só nuvens convectivas, ou seja, nuvens de crescimento vertical, como o cumulonimbus. E o cumulonimbus, a característica desta nuvem é justamente essa, você ter rajadas de vento, chuvas intensas, às vezes em poucos minutos, descargas atmosféricas, raio e, consequentemente, trovões. E algumas vezes pode até ocorrer granizo. Apesar da probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio ser pequena, no Brasil a média anual é de 7 raios por quilômetros quadrados, todos os anos centenas de pessoas morrem vítimas de descargas. E isso se deve a um conjunto de fatores que a física explica. Pesquisador do assunto, este engenheiro eletricista chama a atenção para o fato dos raios que caem no Brasil causarem mais danos. Nos outros lugares essa nuvem é mais vertical, aqui ela inclina. Então, no Brasil acontece muita descarga que sai do topo da nuvem, que é a descarga positiva. E essa descarga ela não vai segmentando, ela não cria aqueles braços. Essa descarga no Brasil é em torno de 60%. Então, isso torna no Brasil o fenômeno da descarga atmosférica muito mais letal. Para o pesquisador, apesar da grande quantidade de descargas e da intensidade delas, a maioria das mortes não é causada diretamente pelos raios. As mortes por descarga indireta, aquela que cai perto da sua casa, que cai na rede, perto da sua casa, essas são as que matam mais. Mortes absurdas que poderiam ser evitadas. Sem contar nos acidentes domésticos de pessoas que morrem dentro de casa porque vão abrir uma geladeira e caiu uma descarga na rede elétrica próxima à casa dele. Aí ele morre eletrocutado, porque está falando ao celular que está carregando. E a prevenção continua sendo o principal meio para evitar as mortes. Você vê, quando começa a fechar o tempo, você começa a ter aquelas rajadas de vento chegando, os primeiros raios caem numa distância de 10, 20, 30 quilômetros, que você consegue enxergar, e os primeiros trovões, e o indício de que irá chover, por favor, se retire de áreas como superfícies líquidas, atrás, praia. Se você está dentro da água do mar, saia do mar, não, até da areia, não fique em contato com ela. Procure abrigos, casas ou dentro do próprio carro, mas nunca debaixo de árvores. Se você também está em piscina, por favor, retire-se, vá para dentro da casa ou dentro de um abrigo. Nunca fique exposto